Alô, amigos! Estamos iniciando mais uma edição de 100 de 20 minutos, um programa que leva até você as atualidades da engenharia no Brasil e no mundo. Atualidades também do nosso sistema profissional CREA, CONFEA, no nosso sistema sindical FICENS e informações sobre o mercado de trabalho, empregabilidade, sempre que tiver uma novidade no mercado. Hoje, vamos falar, temos um assunto muito importante, que é o salário mínimo profissional. E trouxemos aqui uma pessoa especialista nesta área, que é assessora jurídica do SENGE, a advogada Lorena Cardoso, a quem eu passo a palavra para fazer uma apresentação e complementações, se necessário. É um prazer estar aqui com você. Já estamos combinando, né, um tempo de fazer essa live. A gente, por causa das agendas aí, a gente não estava conseguindo, mas que bom, né, que agora a gente conseguiu. Prometo aqui tentar falar o mínimo de juridiquês possível, né, para a gente poder fazer uma comunicação aí bem direta com os engenheiros. Já convivo aí, né, com os engenheiros há muitos anos. Então, a nossa intenção aqui é fazer um bate-papo mesmo, bem descontraído aí, né? Como você disse, é um assunto muito importante, de grande relevância. A gente tem falado com os profissionais sobre essas alterações, mas hoje é a oportunidade que a gente tem aí de difundir esse assunto, e apesar de ser bastante amplo, como a gente. Foi até difícil para a gente conseguir, né, Senil, reunir aqui em tão pouco tempo, devido à complexidade do tema, mas a gente vai tentar ser bastante didático para que fique fácil e simples aí de todo mundo entender. Obrigada. Vamos começar, então, pela história. Essa história começa lá em 66, com uma lei. Isso. Dá um, retro, dá um retrospecto para nós a respeito dessa história nesse período, até o É, momento atual. sim, a história, ela é muito importante, né? E muitas vezes nós esquecemos. E principalmente nesse assunto, quantos profissionais no Brasil lutam, estão aí na luta há muitos anos pelo piso profissional? Muitos, diversos. E o engenheiro tem, né? Entre outras categorias aí, engenheiros, arquitetos, eles têm aí o piso, que foi garantido pela lei, né? 4.950-A de 66. Sabe o que é muito interessante, Senilke? Não foi tão simples a aprovação assim dessa lei. Muito pelo contrário, foi bastante complexa a aprovação dessa lei. Na época da aprovação da lei em 66, a gente teve um veto integral aí do então presidente, né, Castelo Branco, e depois o Congresso Nacional conseguiu aí derrubar esse veto. Não sei se você sabia disso, mas foi bastante complexo também. Existia aí uma pressão política muito grande no Congresso Nacional, feita pelas as entidades sindicais, né, na época, e esse veto conseguiu ser derrubado, mas existe essa luta até hoje, né? A gente vê várias categorias aí que deveriam ter também o piso regulamentado por lei e não tem. E qual que é a diferença aí desse piso quando ele é regulamentado por lei? Porque a gente sabe que existem vários pisos que estão previstos aí nos acordos e convenções coletivas. Mas quando o piso ele é regulamentado em lei, como é o da lei 4.950-A, ele tem uma abrangência nacional. Então, em qualquer lugar aí do Brasil, tem que se seguir, né, a Lei 4.950-A. Então, essa é a grande diferença e, sem dúvida nenhuma, uma grande conquista para a categoria. Então, sem dúvida nenhuma, nós vamos tratar depois aí dessa questão, né, que tem suscitado aí muitos questionamentos, que é a questão do congelamento, mas eu achei importante trazer esse contexto histórico para que essa categoria entenda como que ela é vitoriosa. Né? No Brasil, realmente ter um salário regulamentado aí por lei é muito difícil, né? São pouquíssimas categorias que têm. Não deveria, né, Senil, que deveria ser uma regra, né? Todas as categorias Verdade. deveriam ter, É, mas são você, pouquíssimas. é interessante que a lei foi no início do período ditatorial, né, 66. Interessante você colocar essa resistência que teve. Uma dúvida que eu tenho nesse momento. O piso da enfermagem há pouco tempo tem alguma similaridade? É,
Isso, a enfermagem mesmo Foi conseguiu por aí lei também? regularizar. Foi, Foi por lei foi, também. Aí o piso da enfermagem foi aquilo que eu falei. Quando existe o piso que está previsto em acordos ou convenções coletivas, ele tem a vigência só territorial, né? Naquele local sim, onde existe aí a convenção ou acordo coletivo. Quando acontece essa questão da legislação, como é no caso do engenheiro, e como você citou bem, no caso dos profissionais de enfermagem, ele tem abrangência nacional. Então, essa é a grande vantagem, né? De ter um piso aí regulamentado por lei. Exatamente. E aí, Senilke, ainda voltando um pouco para esse contexto histórico, a lei ela é de 1966, né? De 22 de 4 de 66. Então, a lei ela tem 58 anos. E aí eu me lembrei, porque nós estamos comemorando aí, né, os 77 anos do SENG, e o sim, SENG o SENG de Minas, ele tem 77 anos, então realmente ele existe antes da lei, né, e ao longo dos anos, nós viemos aí acompanhando junto aos tribunais, todas as mudanças que essa lei teve, porque essa lei, nós mesmos, sim, somos pioneiros em decisões judiciais e nos tribunais em relação à lei, e aí a gente veio mudando também, né? A lei veio mudando, a gente foi tendo decisões que foram mudando a lei 4.950-A, e ao longo dessa trajetória de 77 anos, o 158 da lei, nós também viemos nos adaptando nessas alterações, essas mudanças aí, e fomos entendi. pioneiros em várias decisões dos tribunais em relação à lei. Quando, então, surgiu aí a Constituição de 88, é, os empresários que sempre, né, estiverem satisfeitos aí com essa lei, porque a gente sabe que no Brasil é muito difícil, né, que cada categoria tenha mesmo reconhecimento aí das suas atividades, das suas funções reconhecidas. É, então, quando veio a Constituição de 88, vieram os questionamentos. A lei é de 66, a Constituição em Sim, 88, e aí surgiu novamente todos os questionamentos. Será que é constitucional? A Constituição recepcionou ou não essa lei em 88, né? E aí porque a gente na lei, a gente tem um artigo 5º que aí ela fala dos parâmetros aí, né, do salário base, que fixa o salário mínimo de 6 vezes o maior salário mínimo vigente no país, para os profissionais que estão relacionados aí na linha 4, a linha quarta desculpa, do artigo 4º, e de 5 vezes o maior salário mínimo comum no país para os profissionais da linha B do artigo 4º. E aí, com base nessa fixação, teve esse questionamento se a Constituição de 88 recepcionou ou não a lei, tá? E o tribunal veio, então, resolver essa questão dizendo que sim, que a lei ela foi recepcionada pela Constituição. Então, a lei é uma lei que está vigente em todo o país e que foi, sim, recepcionada, tá? Aí a gente tem uma discussão, eu não vou nem entrar muito nesse fator técnico, não, porque é de fato uma discussão muito técnica, mas sobre o que pairava essa discussão? Sobre a proibição da indexação do salário mínimo, aquele reajuste automático. A entendi. gente até fala assim, para os engenheiros antes de 2015, a última decisão que eu tenho, por exemplo, Senilque, de reajuste automático, ela é uma decisão de 2015. A gente entrava, então, para aqueles profissionais que ganhavam abaixo do piso salarial da lei, a gente ingressava com as ações e eles automaticamente, então, toda vez que reajustava o salário mínimo, esses profissionais, eles tinham um reajuste de forma automática. E foi isso, então, que o STF entendeu que não poderia acontecer, né? Por quê? Isso sim é uma indexação. Então, qual foi o entendimento? Que o profissional lá no ingresso, quando ele ingressasse, né, na empresa, ele teria assim o piso. Por quê? A Constituição fala que não há problema em ter assim, o piso nacional como parâmetro, mas o que não pode haver é esse reajuste automático. Então, ao longo do tempo, a gente foi tendo essas alterações. E qual que era o entendimento, então, que ao longo dos anos o STF vinha adotando e os tribunais? Que o profissional, quando ele ingressava na empresa, ele tinha direito ali ao recebimento do piso e que depois os reajustes deveriam ser pelos acordos e convenções coletivas e não mais de forma automática, como vinha ocorrendo, né? Então, isso foi uma decisão, vários profissionais, eles tinham esse reajuste automático, até hoje tem, né? Porque, na verdade, esse entendimento
não muda a coisa julgada, né? Então, os profissionais que ganharam as ações aí com reajuste automático continuam recebendo assim. Mas depois, então, a jurisprudência mudou para que somente aqueles profissionais que ingressassem na empresa receberiam aí o piso baseado aí nos 8,5 salários mínimos para uma jornada de 8 horas, tá? Então, a gente teve, em primeiro, assim, essa grande alteração aí na legislação. Em 2022, então, houve um congelamento com salário mínimo de 1.212, né? Isso, vamos entrar agora nesse assunto aí. E aí, quando foi em 2022, com base aí nas ADPF 53, 149 e 171, né, essas ações de descumprimento de preceito fundamental, é um nome meio difícil para engenheiro, né? Aí, Isso é bonito pra caramba para quem vai ganhar. essas ações, assim, elas são ações antigas. É claro que quando eu vou, por exemplo, para uma assembleia, os engenheiros falam, nossa, mas como que aconteceu isso? E aí eu estou sempre tendo que explicar essa situação. Mas essas ações de descumprimento de preceito fundamental, as conhecidas como ADPFs, uma é de 2004, a outra é de 2008 e outra é de 2009. E a gente teve esse julgamento finalizado só no ano passado, né? Porque apesar da decisão ela ser de 2022, ainda tinha alguns embargos e de fato ela foi transitada em julgado só no ano passado. Então, pensa no tempo que essas ações ficaram tramitando e como as entidades sindicais, junto com a confederação, tentaram barrar essas ADPFs, né? Então, foi durante muito tempo. Não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite, mas infelizmente a gente teve esse congelamento do piso. Eu falo que a única questão que essas ADPFs trouxeram é que não parou de haver essa discussão em relação à constitucionalidade da lei, porque, de fato, o STF ele ratificou a constitucionalidade da Lei 4.950-A, mas congelou aí a base do piso, né, com base no o congelamento da base do cálculo em 2022, como você falou. Então, hoje a gente tem esse piso congelado. O salário mínimo de 2022 era 1.212. Então, 8,5 salários mínimos aí passou a ser, então, 10.302, né, com esse congelamento, tá? Lembrando que a gente está tratando aqui de 8,5 salários mínimos, porque é o que a maioria dos profissionais trabalham, né? Uma jornada de 8 horas. Mas a gente sabe que a gente tem até esses pisos lá fixados no próprio site do Senge. A lei fala, né? Então, o profissional que trabalha 6 horas recebe 6 salários mínimos. Depois a gente tem um acréscimo aí de 0,25, então um profissional que trabalha 7 horas, 7,25, e o profissional que trabalha 8 horas, então 8,5 salários mínimos. Isso também, Senil, que foi objeto de muitas discussões. Antigamente a gente entrava também com essa ação de salário mínimo e a gente, até para os profissionais que trabalhavam 8 horas, a gente tinha aí a questão dos 9 salários mínimos. E a gente sabe que, inclusive, várias entidades sindicais, né, vários CENJs no Brasil defendem, inclusive, essa questão dos 9 salários mínimos para uma jornada de 8 horas. Mas esse é um entendimento que já está pacificado nos tribunais há bastante tempo. Entendi. Então, como eu expliquei aqui, para 8 horas são 8,5 salários mínimos, tá? É isso que os tribunais entendem. Essa base de cálculo a gente já discutiu também várias vezes aí ao longo dos anos, tá? Aqui uma pergunta. É possível negociar diretamente com a empresa o salário, um reajuste no salário mínimo atual? Sem dúvida. E a gente conseguiu fazer isso em algumas empresas esse ano. Foi uma grande vitória, Senil, que nós tivemos, porque, de fato, isso precisa ficar muito claro, assim, sabe? A gente fala isso, mas tem que ficar muito claro, principalmente na cabeça aí do engenheiro, que o piso é o piso, né, Sinuque? Assim, às vezes É, a gente fala assim, é o óbvio, mas o óbvio que precisa ser dito. Então, é para aquele engenheiro que ele está ingressando na empresa. na empresa. Então, é o salário de ingresso. Para o engenheiro recém-formado, sim, né? O engenheiro recém-formado é o parâmetro, né? Então, só que o que que o mercado ele dita muito as regras também. Então, esse ano nós conseguimos aí, de fato, estabelecer, né, com base aí no 8,5 salários atuais em vários acordos e convenções coletivas, tá? Então, a gente conseguiu fazer isso. E foi uma grande vitória.
Hoje, o valor do piso atual, ele é 12.002 para 8 horas, né? São 8,5 salários mínimos, 12.002. E conseguimos estabelecer esse parâmetro, sim, em alguns acordos, coletivos e também convenções coletivas. Importante isso, porque isso, isso é decorrência de uma mobilização, né? Porque Sem dúvida. ficar, se os engenheiros ficarem parados, realmente essa negociação não atingiria esse patamar que você falou. E em É, relação a isso que você falou, como é que estão as negociações do Centro com as empresas em Minas Gerais? Então, um panorama dos sim, acordos coletivos. sim, as empresas, elas conhecem a decisão também do STF. É até importante a gente dizer isso, quando a gente entra numa assembleia, muitas vezes os engenheiros falam, mas o CEND não vai fazer nada? Como que isso aconteceu? De fato, a decisão do STF é uma decisão terminativa, ou seja, não tem nenhuma possibilidade de recurso, né? Então, é o que nós temos hoje. A AFCENG, juntamente com os outros CENGs do Brasil, assim como o CENG de Minas também, tem atuado aí junto ao Congresso Nacional para a gente poder estabelecer, então, outras formas de indexação do salário, né? Porque, de fato, ao longo do tempo, vai haver uma perda salarial muito grande para o empregado. Hoje nós estamos com o PIS 10.302, está aquele empregado recém-formado. Muitas empresas falam, nossa, mas é um valor muito bom para quem já é recém-formado. Sim, mas o dinheiro, ao longo dos anos, ele perde o seu valor, e a gente sabe que isso Sim, vai acontecer também, né? Então, juntamente com a Eficiente, como eu disse, os sindicatos têm atuado junto ao Congresso Nacional para conseguir uma outra forma aí de ter esse reajuste, né, ao longo do tempo. Por quê? A gente sabe que toda vez que reajustava o salário mínimo, a gente tinha aí esse reajuste. E agora não, a gente está aí com esse salário congelado, que de fato é um problema, foi uma perda muito grande para os engenheiros, e através das negociações coletivas é que nós temos conseguido atuar para tentar resolver isso até que então o Congresso a gente consiga de fato algo concreto, né, junto ao Congresso Nacional. Então esses acordos e convenções coletivas em Minas Gerais, todas as vezes que a gente vai negociar com uma empresa, o nosso parâmetro não é aquele piso que está congelado lá, os 10.302, mas o piso atual. 8,5 sim. salários mínimos. Isso sempre é o nosso parâmetro. Toda vez que a gente inicia uma negociação coletiva, a gente fala com a empresa, olha, apesar de ter congelamento, porque todas as empresas sabem, né? Isso realmente, de fato, a gente sabe que houve uma pressão das empresas para que o STF, então, fizesse esse congelamento do piso salarial, mas toda vez que nós vamos iniciar uma negociação, sempre está lá na pauta os 8,5 salários mínimos com base no piso atual. O piso Pode falar. congelado tem funcionado para os novos entrantes na empresa, né? Isso, Os e tem que recém. ser. Sim, o piso, ele é para aquela pessoa que está ingressando na empresa. Então, é de fato para o engenheiro, a pessoa fala assim, mas é 10.302 para o engenheiro que não tem experiência? É 10.302 para aquele engenheiro recém-formado. O engenheiro que ele já galgou aí, né, Senilco, muitos anos de carreira, tem experiência, ele vai receber um outro salário. De Tá fato, o certo. piso é para o engenheiro recém-formado, É. tá? De uma certa forma, o STF fez uma espécie de plano de cargo e salário para o engenheiro, né? Porque estabeleceu o engenheiro júnior, sênior, o entrante, né? E os demais, né? Que aí você tem um reajuste praticamente na negociação que evolui de uma certa forma junto com o salário mínimo, né? Certo? Isso, por isso a importância da negociação coletiva, valorizar, né, a Isso. entidade sindical. A gente sempre tem dito isso, e principalmente no momento que nós estamos vivendo. Doutora Lorena, ah, agradeço demais a sua disponibilidade para falar aos engenheiros e você que é engenheiro, em qualquer situação que esteja trabalhando, em qualquer tipo de contratação, tenha dúvidas, nos procure. O SENG existe para defender o direito dos trabalhadores e a engenharia nacional. Nos links abaixo você encontrará o caminho das respostas que você precisa. Um abraço e até a próxima edição.